Boa noite, pessoal. Estamos em live, mais um episódio do Conexão Esporte à Saúde, uma junção do Movimento Esporte Conecta com o Movimento Médicos Atletas. Eu e a Michele, sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, e a Mi, ali embaixo. Fala aí, Mi. Boa noite, gente. Sou do Movimento Médicos Atletas e, mais uma vez, estamos aqui para trazer os nossos convidados. Né, Ale? Hoje falaremos de nutrição e suplementação de atletas. Estamos aqui com nossos atletas, Luiz Fernando Ribeiro, Thiago Rebolo. Boa noite. E com os médicos e especialistas, né, da área de medicina, a nutricionista Karina e Pugliese e o Dr. Wanderson Silva. Então, eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente e vamos discorrendo aí sobre o assunto. Karina, você é a única menina do grupo, fora nós duas que não conta, né? Então, vou pedir para você começar se apresentando, por favor. Vou deixar você na tela. Boa noite, muito prazer. Obrigada pelo convite, Alessandra, Michele, conversando com vocês e levando um pouco mais do meu conhecimento, o que eu tenho aí nesses 20 anos de prática clínica. Eu sou nutricionista, especialista em fisiologia do exercício, em nutrição clínica e gastronomia funcional. Eu acho que o comer, por isso eu fiz a faculdade de pós-graduação de gastronomia, tem tudo a ver, né, com a minha profissão. Então, eu juntei 3 especialidades, por enquanto, que eu particularmente gosto muito, que é a nutrição clínica, é a nossa prática no consultório da prescrição da dieta, junto com a fisiologia do exercício, que foi minha primeira pós-graduação. Eu falo que eu fiz nutrição para trabalhar com esporte, e a última, gastronomia funcional, para aliar um bom cardápio, né? Porque viver só de uma dieta muito simples não é muito a minha cara. Eu gosto de comer e acho que a gente consegue fazer receitas práticas, mudando muita característica do mesmo alimento que a gente tem que comer. Então, eu espero trazer conhecimento desses 20 anos que eu atuo. Sou muito feliz com tudo que eu faço. Obrigada, Karina. Vamos agora para o Dr. Wanderson, por favor. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Dr. Wanderson Silva, sou nutrólogo. Minha formação em medicina foi em 2002, fiz residência médica em ortopedia, atuei por um bom tempo na área, em cirurgia de ombro, mas depois eu acabei me apaixonando pela área de medicina do esporte e nutrição, e acabei me especializando em nutrologia. E tem mais de 8 anos que eu estou nessa área. Eu sou especialista mais na questão de hipertrofia, o que eu mais gosto, na verdade, mas também atuo com emagrecimento e também trabalho hoje como mentor na pós-graduação do Einstein, em São Paulo. Bacana, obrigada, doutor. Posso te chamar só de Wanderson? Eu tenho que ficar te chamando de doutor? Só de Van, eu prefiro. Verdade. Então tá bom, também. Eu prefiro. Michele, já que eu chamei teus convidados, chama os meus, então. Então tá, vamos lá. Luiz, eu acho que o Luiz já está com o microfone aberto. Vamos embora, Luiz, se apresenta aí. Vamos contar para o povo quem você é, o que você faz. Vamos lá. Então, galera, boa noite. Meu nome é Luiz Fernando Ribeiro, eu sou professor e atleta de jiu-jitsu. Eu estou mais ou menos há 22 anos na área, então hoje é uma live muito interessante, né? Que eu estou para lá de ansioso para dividir com vocês todas as experiências que eu tive. Eu já tive que perder peso, eu já tive que ganhar peso, como a gente diz, eu já sofri os 2 lados da moeda. E eu estou aqui para contar um pouco da minha história durante toda essa trajetória e aprender muito com vocês, que a vida nada mais é do que isso, né? Troca de informações entre todos os profissionais. É isso aí. Você falou que é atleta de jiu-jitsu, para mim, não passou batido. Falou? Falei, professor então tá e atleta de jiu-jitsu, falei. Desculpa. Aprendeu. Meu filho faz. Vamos lá, Thiago, pode se apresentar e contar pra gente um pouquinho do que você faz, quem você é.
Boa noite a todos. Obrigado, Ale, pelo convite. Eu sou o Thiago Rebolo, tenho 37 anos, sou formado em Educação Física. Eu tenho especialização em treinamento desportivo e treinamento para triatlon. Sou atleta de ultramaratona aquática. Vou para o Canal da Mancha em agosto, representar o Brasil. E eu tenho uma assessoria esportiva, então eu também sou treinador. Eu tenho atletas de maratona aquática e triatlon treinando comigo. E está num processo de ficar cheinho. Já cheguei no ponto. Agora os treinos aumentaram o volume, perdi um pouco de peso, tomei uma bronca do meu guia que vai me levar para o Canal da Mancha, porque a gordura baixou um pouco, então estou nessa luta para aumentar a porcentagem de gordura. Mas estamos lá, né? Estamos firme e forte. Estamos lá, vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho dos especialistas aí depois. Então, obrigada, né? Prazer imenso aí estar com vocês todos aqui. E eu queria, assim, para a gente começar, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Eu mesmo não consigo explicar direito. Eu vou tanto em nutricionista como nutrólogo. Mas eu sei que são especialidades diferentes, que em alguns momentos se complementam. Eu queria que vocês explicassem, né, de uma forma assim também leiga, para todo mundo depois que vê nossa live entender, né? Aquela coisa de quando o pai pergunta e a mãe pergunta, eu não sei explicar direito. Qual que como que a gente poderia explicar, né? Por que você vai no nutrólogo e não vai no nutricionista, ou tem que ir nos dois? Como que funciona isso para quem quer trabalhar com essa questão de qualidade de vida, pensando em equilibrar todos as coisinhas que estão dentro do nosso corpo? Quem quer falar? Karina ou o Dr. Wanderson? O Wanderson começa. Vai lá, Van. Tem que começar com ele ali. Vai lá. E o microfone. Opa, perdão. Vamos lá, então. Bom, a nutrologia é uma especialidade médica, né? A gente tem uma sociedade brasileira que é regida pela ANB. Ela foi fundada em 1973 e, então, nós somos uma das várias especialidades que tem na medicina. E ao nutrólogo cabe, como médico, a questão de avaliar as doenças nutricionais ou as doenças que estão relacionadas, muitas vezes, com a ingesta de nutrientes, seja com os excessos ou até mesmo com as deficiências. A nós também cabe, por exemplo, tratar a obesidade, a hipertensão, a dislipidemia, o diabetes, nossas abordagens, como as questões relacionadas à desnutrição. E, como médicos, a gente consegue fazer uma abordagem com relação à solicitação de exames, avaliação do paciente como um todo, fazendo, claro, um link com as outras especialidades, principalmente com a gastrologia, com a coloproctologia, com a clínica médica. Eu costumo até dizer que hoje em dia nós somos os novos clínicos gerais, né, porque o que acontece hoje em dia com a questão dos planos de saúde, acaba que as especialidades elas estão sob uma demanda muito acentuada, né? Então, o médico muitas vezes não tem aquele tempo disponível para poder ouvir o paciente, para poder examinar com cuidado, para poder perguntar sobre coisas que deveriam ser abordadas pelas outras especialidades, mas acaba que no correr da consulta fica meio complicado. Então, a nós, por ser uma consulta mais demorada, mais ampliada, a gente costuma dizer que nós somos os novos clínicos, até pela nossa abordagem com relação ao nosso check-up nutrológico, onde a gente faz todo um apanhado com relação à questão metabólica, inflamatória, hormonal e bioquímica. Então, acaba que a especialidade hoje em dia está muito rica nessa questão. Mas, claro que, óbvio que a gente precisa também muito da ajuda dos nutricionistas, por isso eu acredito muito na questão das equipes multidisciplinares, porque a gente precisa, querendo ou não, da avaliação também, porque cabe ao nutricionista, que a Karina vai explicar para a gente, mas, assim, tem coisas que eu não consigo, abordar no sentido da nutroterapia, digamos assim, e a gente precisa muito da ajuda dos nutricionistas para poder fazer esse acompanhamento. Agora, óbvio que tem aqueles pacientes que procuram só um nutrólogo, existem aqueles pacientes que procuram só um nutricionista, ou por desinformação, ou até mesmo por uma questão já de cultural, né, mas de uma forma geral, eu acho que são duas profissões, né, digamos assim, que se complementam muito. Uma precisa realmente da outra. Sim, agora complementando, porque o nutricionista, ele é um profissional que vai complementar, então ele faz parte ali da equipe multidisciplinar, não é um médico, é um profissional que atua junto do médico, né?
Então, a gente tem, através da medicina, diagnóstico de doenças, e essas doenças, elas são tratadas de diversas formas, né? E a gente sabe o poder que a alimentação tem. Então, se tratando de doenças, a gente sabe o poder da alimentação, mas antes da doença, então, na prevenção, que é o nosso trabalho hoje muito latente, né? A nutrição, ela trabalha de uma forma muito importante na prevenção da doença. Então, complementando a medicina, ela, na verdade, o nutricionista, ele é o único profissional capacitado, eu digo capacitado no sentido porque a gente estuda durante muitos anos a aprender a prescrever uma dieta, né? Então, a prescrição de uma dieta, de um planejamento alimentar, ele envolve muitas coisas, né? Então, é difícil alguém chegar para mim e falar: ai, Karina, me passa uma dieta. Impossível, impossível. Compra a revista e faz a da banca, porque para o nutricionista envolve tantas coisas, é tão delicado, né, essa prescrição da dieta, e na dieta a gente vai desde potencializar energia, potência, força, como a gente vai tratar o diabetes, a hipertensão arterial, as doenças hepáticas, enfim, tantas doenças que a gente sabe que podem ser acometidas. Então, o trabalho do nutricionista, ele é focado principalmente na prescrição do planejamento alimentar, que é individualizado. Obrigada. E meninos, meus meninos atletas aí, vocês costumam ir nos dois ou preferem nutricionista, nutrólogo? Como que, né, vocês são vocês trabalham com esportes de alto rendimento, vocês são atletas de alto rendimento, o Thiago, provas de endurance aí direto, o Luiz compete aí nacional, campeonato europeu, então, como que vocês trabalham essa questão de ganho e perda de peso para as provas? Quem que vai falar primeiro? Vamos lá, Thiago, você que está aí no auge da viagem. Bom, eu passo com um endócrino, ele é endócrino e nutrólogo, né, há uns bons anos já, e ele faz todo o meu acompanhamento, os exames que eu preciso fazer, que são periódicos. Agora, nessa reta final aí pro Canal da Mancha, eu faço exame de sangue a cada 40 dias, por causa da questão de colesterol, glicemia, porque eu aumentei muito a ingestão calórica, né, eu ganhei 15 quilos, de junho até dezembro, ganhei 15 quilos, e não foi de uma forma saudável, porque se você come de uma forma saudável, você vai ganhar massa muscular e não gordura, né? Então eu aumentei muito na forma de gordura, de açúcar, porque eu precisava ganhar gordura, né? A minha massa muscular tinha que permanecer e eu tinha que subir para 20% de gordura. E a forma que a gente tinha que trabalhar, que o médico até falou, era a forma. E aí a gente vai fazendo os controles periódicos aí para ver se os exames estão ok. E foi bem difícil para mim, porque eu aumentei muito o peso e, assim, comecei a dormir mal, às vezes me dava insônia, à tarde eu ficava com muito sono, então acho que esse efeito, o metabolismo deve ter mudado. Então, mesmo passando com um médico, né, que te dá toda a direção, aumento de gordura é sempre ruim, né? Passando o Canal da Mancha, eu vou fazer esse emagrecimento rápido, né? Tem que voltar a perder esses 15 quilos. E assim, eu não passo em nutricionista. Eu já passei muito em nutricionista quando eu era mais novo, mas eu não consegui até hoje acertar com uma nutricionista e seguir. O ponto que pega é que, assim, eu passei já em muitos nutricionistas bons, só que as dietas eram tão amarradas, de uma forma tão difícil, que eu não conseguia executar. E aí passava 1 mês, 2 meses, acabava abandonando. Por isso que hoje eu sigo só com endócrino e nutrólogo, né? Apesar de eu reconhecer que muitos nutricionistas eram bons, eu sabia que a dieta era muito boa, mas eu não conseguia por falta de tempo, tinha que preparar muita coisa, né, acordar mais cedo para fazer tudo, então eu não consigo. Hoje, assim, eu não sigo, eu só sigo um nutrólogo e um endócrino.
É isso. Olha que interessante, né, Karina? Essa questão, né? Eu acho que isso é muito comum. O nutricionista, eu até ia falar, antes do Thiago falar, que o nutricionista, ele é um mágico, né? Ele tem que montar bem personalizado, de acordo com o paciente, porque tem coisas que o nutricionista, se ele não escuta o paciente, ele vai, passa um monte de coisa e que acontece isso que o Thiago está falando. O paciente não consegue executar. Por exemplo, eu odeio abacate, eu vou até dar esse exemplo, porque eu fui ver no Instagram da Karina, tinha lá, eu amo maionese e amo chocolate. E aí eu vi no Instagram da Cá, maionese de abacate e trufa de abacate. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso, eu odeio abacate. Eu falei, cara, eu vou testar. Peguei e fiz. Meus filhos não sabem que era abacate, amaram, estão pedindo a trufa toda hora e foi facílimo de fazer. Então, assim, a gente é uma peça, né? É um quebra-cabeça. Eu acho que essa questão abordada, ela é muito interessante, porque isso a gente vê desde o emagrecimento e imagina para um atleta, né? Onde a necessidade energética da dieta é muito alta, ou seja, você tem que comer muito, ponto. E aí você tem que, na verdade, ter tempo para você ir se adaptando. Então, por isso que, às vezes, achar um bom profissional para te acompanhar vai da sua paciência, porque você vai ter que ter paciência consigo próprio, né, para ir observando o que funciona. E eu sempre vou falar para você, o simples é o que funciona. Então, se você ficar dificultando muito, você precisa comer 30 gramas de proteína, 60 gramas de carboidrato e, sei lá, 15 gramas de gordura naquela refeição, às vezes o simples vai funcionar mais, que vai ser a sua dose de proteína, aquela aveia e uma gordura que a gente vai colocar ali para tentar chegar nessa conta, né? Então, assim, tem que ir no simples, não dá para ficar, na verdade, criando muitas estratégias, nesse caso, com receitas. Então, é importante que o atleta vá se observando e vá colocando na rotina dele o que é mais fácil. Eu acho que a grande dificuldade dos atletas, eu acompanhei muitos surfistas, né? Por exemplo, você pega uma elite mundial, cada hora eles estão em um país, cada hora eles estão num tipo de fundo diferente. É diferente de um atleta que consegue ter, às vezes, uma rotina de treino e vai para uma competição específica, né? Então, a dieta, eu sempre vou achar que ela tem que ser o mais simples possível para que você consiga ter sucesso, porque nem numa vida normal, por exemplo, de uma pessoa que nem é atleta, isso vai ser fácil, porque se você se não tiver planejamento de compra, você não tem casa. Então, ali já fica uma lacuna. Mas eu acho que é aprendendo a observar mesmo. Tem uma observação aí por trás que é muito importante o atleta ir observando o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é bom. E isso vem só com o tempo, com a própria maturidade dele como atleta. Só pegando o gancho já vou passar para você, Luiz, para você dar o seu ponto de vista aí, e aí o João vai fazer um fechamento dessa primeira pergunta. Eu gosto de abacate, né? E fiz a maionese de abacate, já fiz, mas depois dá preguiça de fazer, mas é muito boa. Eu não vi a receita de trufa, depois eu quero saber. Não tem muito segredo. Fiz rapidinho, Ale. Sou péssima na cozinha. Não, se for muito cheio de é informação, não funciona. Uma maionese de abacate isso aí. Sal, limão e pimenta. Não tem mais nada. Isso aí. E você, Luiz? Você é mais para emagrecer, né? Para as suas competições, como que é? Então, Ale, eu concordo com tudo que foi dito, tá? Eu sofri a mesma coisa do que o Thiago acabou de falar. Durante muito tempo, eu tive um certo preconceito com o profissional da nutrição, porque imagina para um atleta que treina de manhã, de tarde e de noite, você chega dentro de um consultório para uma pessoa que eu, particularmente, eu estou contando um fato que aconteceu comigo, tá? A pessoa nem me conhecia, ela conheceu, eu estou até com medo de falar, porque eu tenho uma futura nutricionista dentro de casa, eu estou falando e olhando para trás, porque já eu apanho. E aí eu cheguei para uma consulta
e daqui a pouco ela prescreve uma coisa onde eu sou proibido comer isso, isso, isso e aquilo. E aí, Alê, eu saí de lá olhando, pô, tá doido? Quem ela acha que é, cara? Treino pra caramba, tô aqui cansado, como ela vai me privar de comer isso aqui? Tá maluco? Então acaba que eu particularmente, tive um certo preconceito. Só que, calma aí, agora deixa eu explicar um pouco melhor as minhas palavras. Calma aí, Karina, não fica com raiva, tá? Só que eu percebi que, na verdade, o errado era eu. Hoje, eu tenho um endocrinologista, assim como o Thiago tem, que, por coincidência, ele virou meu aluno, ele já era profissional da área há anos, e aí ele virou meu aluno, e eu aprendi que hoje, Ale, eu luto no peso em que eu estiver. Então, na verdade, o erro era meu. Eu, mais ou menos com 62 quilos, queria competir, ir para uma luta, ir para um evento de 55 quilos. Então, imagina, uma pessoa que fisiologicamente já é magra, que sou eu, né? Ainda tem que perder mais, sei lá, 5, 6, 7 quilos, dependendo da época do ano, 8 quilos. Então, óbvio que o trabalho da nutricionista, a dieta que ela me passava, ela estava era mais que certa. Eu que não tinha sabedoria para poder identificar isso. Poxa, será que vale a pena eu me sacrificar e perder esse peso todo para lutar? E o jiu-jitsu, diferente de outras artes marciais, a gente não pesa em um dia para lutar no outro. A gente pesa na hora e faz 5, 6 lutas logo após a pesagem. Então, imagina como eu chegava para poder lutar, sabe? E durante muito tempo eu tive uma cabeça muito fechada ali. Eu achava que eu só precisava treinar. Agora, Karina, é a hora que eu vou elogiar, tá? E aí, eu achava que eu só precisava treinar o jiu-jitsu, que ia chegar lá bem preparado, melhor preparado do que todo mundo. E eu batia na trave, muitas foram as vezes. E durante muitos anos foi assim. Até que esse profissional veio conversar comigo, Luiz, cheio de medo, né? Porque ele era meu aluno. Luiz, eu posso te dar um conselho? Oi. Você faz um acompanhamento comigo, junto com alguma nutricionista da sua confiança, porque eu acredito que para o atleta isso conta muito. Eu ter alguém com que eu confie, eu ter alguém com que, se a pessoa falar para mim, Luiz, você, que nem já aconteceu, eu precisar ganhar peso, Luiz, antes de dormir você vai comer um pote de sorvete. E aí, se a Karina falou, tá beleza, tá falado. Eu não sei exatamente, eu vou comer esse pote de sorvete, eu vou ver onde eu vou chegar. E aí eu fui e acreditei no que ele falou, fiz acompanhamento com ele, achei uma pessoa de minha confiança, coincidência ou não, porque eu não acredito em coincidência, de 2 anos para cá os meus resultados melhoraram e melhoraram muito. Então, assim, foi o que eu falei lá no início, eu tenho os dois lados da moeda para poder dividir com vocês. Eu errei, eu fui bastante cabeça dura, achando que só treinar o jiu-jitsu, só treinar a minha modalidade, a minha especialidade, eu chegaria melhor preparado do que todo mundo, onde na verdade não, né? Eu precisava realmente de profissionais da minha confiança ao meu lado para que eu pudesse conquistar certos objetivos. E aí, Ale, hoje eu faço sim uma alimentação acompanhada, eu tenho o endocrinologista, que é quem conversa comigo, que é quem eu falo que ele deixa o caminho todo mastigado, né? Eu só preciso andar na linha e percorrer. Mas eu também acho isso que o Thiago falou. A gente, como atleta, precisa ter alguém de confiança. E alguém que entenda um pouco da. Exato, alguém que entenda um pouco da nossa rotina. Imagina eu treinar de segunda a segunda. Thiago caiu. Eu treinar de segunda a segunda e a pessoa vir falar que, sei lá, Luiz, você não pode comer uma barra de chocolate no sábado. Poxa, também não é assim. Eu acho que o equilíbrio é tudo, o meio termo é tudo, sabe? Olha só. Você concorda, Karina? Na verdade, assim, eu acho que além do equilíbrio, que é fundamental, existe um porquê da gente estar fazendo ali por trás tudo isso, né? E tanto o atleta, ele tem que ter a paciência para conhecer também o nutricionista que está junto. Porque como a medicina não é uma ciência exata, a nutrição também não é. Então, assim, o seu corpo vai dar respostas e a gente vai ter que observar essas respostas, né? Eu, particularmente, hoje faço um acompanhamento a cada 15, 20 dias com os meus pacientes, porque a gente está ali pegando exatamente naquele momento mais crítico. É um casamento, né, Karina? Onde o paciente vai sair, onde o atleta vai sair, não vai entender. E a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo. É boa essa estratégia? Está funcionando? Como é que você está se sentindo? O que os exames estão mostrando, né?
Então, eu trabalho com dobras cutâneas, não só além da bioimpedância. Então, a gente consegue ter um bom parâmetro de ganho de peso, magro, gordo, né? A gente consegue visualizar bem ali. Mas essa paciência, eu acho que ela é até uma coisa que a gente tem que ter, tanto como paciente, como profissional. Se a gente não tiver esse tempo para agir, a gente nunca vai achar, a não ser que logo de cara você acha que o profissional já não se encaixa. Então, já é uma questão ali de empatia. Mas a gente precisa ter esse tempo para atuar. E, olha, agora que a gente já falou da nutrição, eu queria entrar na suplementação. Eu vou falar... vou fazer uma... Ô, Luiz, deixa só, porque ele levantou o dedinho, a gente vai deixar o Vander falar, o Van falar um pouquinho, porque senão ele vai ficar se coçando aí. Ele tá doido para falar. Não, tá, mas olha só, Van, eu vou entrar em suplementação, né, que é um tema que ele ama, mas se você quiser fazer uma palhinha aí do final, pode fazer. Eu só já vou fazer logo para você já ir pensando, né? Primeiro, eu queria saber em relação aos esportistas, né? Tipo a Lê eu acho que é uma atleta amadora, mas esportistas que não competem, que fazem os esportes em geral sem cunho de competição. Eles não precisam ter considerações de volume, intensidade de treinos. Esses esportistas precisam se preocupar com a suplementação, mas antes eu queria que você explicasse o que é a famosa suplementação. Claro que se você quiser fazer um adendo aí do que já foi falado, manda ver. Microfone. Desculpa, é que eu estou desligando toda hora para não atrapalhar. É porque meu gato está aqui, está fazendo uma bagunça danada, eu fico até preocupado de vocês estarem falando, de repente derruba uma coisa e meu gato. Mas, enfim, vou fazer uma consideração bem rápida com relação ao que os colegas, os atletas falaram com relação aos nutricionistas. Eu acho, na verdade, que o principal problema, na verdade, é que eu acho que tem que buscar primeiro um nutricionista esportivo. Por exemplo, o que a Karina falou, eu concordei com tudo que ela disse, realmente assim... eu acho que a visão do nutricionista esportivo, que faz uma especialização em fisiologia do esporte, ou que trabalha realmente voltado para essa questão do esporte, ele vai ter uma abordagem diferente. Ele não vai estar tão preocupado em ficar fazendo muffin de batata doce, não sei o que, batido com pimenta caiena, porque realmente... Eu não imagino que um atleta vai ter tempo de ficar parando, porque o atleta ele se preocupa com o quê? Com os macros, né? Com a proteína, com a gordura e com o carboidrato. Então, ele não quer ficar fazendo coisas mirabolantes, até porque ele não tem tempo. Ele tem que fazer várias refeições por dia, principalmente se for um atleta de alta performance e alto rendimento. Então, ele tem que comer muito, ele tem que fazer altos volumes. Então, acho que, na verdade, talvez o que aconteceu com os dois, em primeiro lugar, talvez pelas péssimas experiências, foi ter buscado nutricionistas que não eram voltados, muitas vezes, para essa área. Porque um bom nutricionista esportivo, entendeu? Ele faz essa abordagem. Não vou negar que muitas vezes, assim, eu tenho certa dificuldade, muitas vezes, de ter como dividir, muitas vezes, os meus pacientes com nutricionista. Eu ainda não consegui encontrar um nutricionista que fale a mesma língua que eu. Tá? Eu já tenho várias vezes dificuldades com relação a essa questão da alimentação, de fazer essas substituições mirabolantes aí para poder substituir a maionese, substituir o doce, enfim. Então, talvez essa seja a maior dificuldade dos esportistas, né, dos atletas, em relação ao nutricionista. Eu acho que isso deveria ser considerado também, antes de fazer essa busca por um profissional para poder fazer acompanhamento. E a segunda observação é que eu acho engraçado, né, que, tipo assim, os dois acompanham com endocrinologista, eles não acompanham com nutrólogo, né, e são duas especialidades, apesar de complementares, completamente diferentes. Tipo, a abordagem do endocrinologista, por mais que ele tenha uma visão também da questão metabólica, da questão alimentar, é totalmente diferente da visão do nutrólogo, né, e aí eu acho engraçado, porque dois profissionais que eu estou vendo, né, atletas profissionais que fazem isso com endocrinologistas, não que não vão ser bem acompanhados, não estou aqui para questionar isso, mas assim, é interessante, talvez pela falta de informação, ver que, na verdade, existe né, uma especialidade, uma subespecialidade, que é a nutrologia esportiva, totalmente voltada para isso. Né? Inclusive, Ivan, tem um médico que está assistindo a gente, o Pedro Rubens, que é endócrino em formação, e falou que quer fazer umas perguntas, tá? Mas segue aí, pode fazer, Pedro. Tá certo. Bom, agora voltando, vamos falar de suplemento, né? Eu acho assim, depois eu quero até que a Karina me complemente, porque ela também tem a visão dela de suplementação com relação à nutrição. É engraçado, porque o que é suplemento, né? A palavra de suplementar. Deixa eu só justificar aqui, eu vou só fechar o meu, só um pouquinho, porque o Thiago com problema de voltar, eu só vou me tirar um pouquinho aqui para poder
se eu consigo tocar ele, tá, gente? Continue aí. Desculpa, Van. Não, imagina. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que até o conceito mesmo, a raiz da palavra. O que é suplementar? Né? Suplementar, né? A questão de suplementação é você suplementar. Então, por exemplo, na abordagem da nutrologia, eu vivo isso o tempo inteiro. Os meus pacientes, eles muitas vezes, quando é paciente de primeira vez, que senta na minha frente, a primeira coisa que ele senta é: doutor, eu vim aqui porque eu quero suplementar. E eu, tipo assim, mas suplementar o quê? Entendeu? Eu já devolvo de volta. Suplementar o quê? O que você quer suplementar? Porque, na verdade, eu vou conversar com você, eu vou te examinar, eu vou ver quais são os seus objetivos, eu vou fazer uma avaliação na bioimpedância para poder a gente ver qual é a sua composição corporal, eu vou avaliar o seu recordatório alimentar para a gente ver como é que está essa ingesta, entendeu, alimentar, como é que está a questão da divisão dos macros, e se houver necessidade, eu vou fazer a suplementação. Isso levando em consideração, claro, quando a gente vai falar dos suplementos, na verdade, alimentares, né, que seria o Elicoten, seria uma palatinose, uma maltodextrina, enfim. Então, acho que é bem interessante a gente, em primeiro lugar, tirar essa ideia de que tudo tem que suplementar. E eu acho que pior ainda é que acho que todo atleta tem que suplementar. Parece que é assim, né? Atleta tem que suplementar. Na verdade, é o contrário, né? Porque o atleta é o que menos suplementa. Até porque eles têm problema aí, pelo menos o profissional, com relação à contaminação dos suplementos. A gente sabe que muitas vezes tem essa questão, e principalmente por causa da questão do doping, né? E porque em outros momentos também a gente tem que avaliar também que você chega numa loja de suplementos, você vê aquela infinidade de coisas e, sinceramente, gente, 90% daquilo ali joga fora, porque não serve para nada. Entendeu? Nós não precisamos daquilo ali tudo, e muito menos daquelas promessas todas que estão feitas ali para poder, de certa forma, conseguir algum aumento da performance ou algum ganho considerável. Então, eu acho assim, que na verdade a gente tem que, em primeiro lugar, entender o que é uma suplementação, ver que, na verdade, a gente só vai suplementar quando a gente realmente não encontrar aquilo ali no alimento, e se a gente precisar realmente de um suplemento no sentido de algo que possa aumentar a performance, ou que tenha realmente um efeito ergogênico, que isso seja feito pelo menos ali, a gente tentando fazer aqueles que são realmente de evidência, e por incrível que pareça são só 5, né, que que são classificados, que seria a creatina, a cafeína, a beta-alanina, o beetroot, que seria a beterraba, e o... Ai, gente, calma, que o último é o... Calma aí. Bicarbonato. Bicarbonato, isso. São só os 5 suplementos que realmente a gente precisa, assim, a gente prescreveria tanto para um paciente meu normal, que seja atleta ou não atleta, quanto para os atletas. Eu acho que são só esses. Fora isso, qualquer coisa que vier para poder falar de suplementação para melhorar a performance ou para ter efeito ergogênico, pelo menos na nutrologia a gente não tem abordagem. Perfeito, legal. Van. Eu vou até deixar o Luiz falar, porque ele queria comentar, levantou o dedinho, eu cortei ele. E, Van, o Thiago, quando caiu, né, que estava falando do negócio do endócrino, mas o Thiago falou que ele também, não sei se você recorda, que ele falou que ele também vai no nutrólogo, ele vai no endócrino, mas ele vai no nutrólogo também. Depois vocês poderiam falar, aproveitar que o Luiz vai falar agora, você toma alguma suplementação, Luiz? Poxa, fiquei até mais aliviado agora, né, porque exatamente o que eu tomo é o que o Wanderson acabou de falar, que é o bicarbonato e tudo mais. Onde, na verdade, o que eu quis dizer é que eu acredito muito, assim, o que me fez amadurecer como treinador, como professor, até mesmo com os meus alunos, é o ter o feedback imediato, sabe? E quando eu falei que eu não fui feliz lá, em momento algum, a culpa é do profissional que me atendeu. Provavelmente, eu cheguei lá com uma cabeça muito fechada e não estava disposto a mudar naquele momento da maneira em que eu precisava. Foi isso que eu quis transmitir aqui. E é exatamente isso, Wanderson. Hoje, meus suplementos são, acho que a metade do que você falou. Os meus resultados são bem melhores, sabendo que eu aprendi a respeitar a minha genética e o meu biotipo. Foi engraçado contar uma história aqui rápida para a gente não prolongar muito. E aí hoje, por eu estar cada vez mais diminuindo os meus treinos para me dedicar como administrador e professor, eu acho que não compensa mais eu perder 5, 6 quilos para lutar, igual eu falei anteriormente. E aí eu fui lutar a última competição, Wanderson, genética é complicado, né? Estar no seu lugar deve ser muito difícil. Eu fui lutar em Portugal, onde eu tinha que estar com 64 quilos, com um kimono, ou seja, eu estava pesando 63, mais ou menos. Quando eu cheguei lá, 5 dias antes da luta, eu estava com 65, faltavam 2 quilos. Moleza. Só que na casa onde eu fiquei, não tinha balança para que eu pudesse ficar conferindo meu peso toda hora, todos os dias.
E aí eu segurei um pouquinho a alimentação. Nossa, olha como é genética, Karina e Wanderson. Quando eu fui pesar, eu pesei 60 de kimono. Em 5 dias eu perdi 5 quilos sem fazer esforço nenhum. Caramba! E aí passou, exatamente, aí passou aquele filme na minha cabeça. Nossa, ano passado eu queria perder peso e não conseguia. Esse ano a única coisa que eu precisava era manter o peso que eu cheguei e eu perdi peso parado, dormindo, descansando. Nossa, então assim, ó, isso me fez amadurecer muito. Hoje eu lutar no peso em que eu estou. E realmente eu concordo com tudo que o Wanderson acabou de falar. A suplementação, em momento algum, ela vai substituir a minha alimentação. Eu preciso me alimentar e caso venha estar faltando alguma coisa, aí sim, o profissional ele vai identificar o que é e vai prescrever para que eu possa consumir. E, Tiago, você está suplementando com alguma coisa? Você está com o microfone fechado, tá, Tiago? Só para lembrar aí. Pronto. Tô. Muita, né? Porque o gasto calórico que eu tenho, eu não consigo. Com a comida, eu não consigo. São muitas horas de treino por dia. Então, é carboidrato, é malto, né? É recovery, que é o 4x1, né? Tô tomando creatina, glutamina. A glutamina tem me ajudado bastante. Polivitamínico, o zinco. E massa hipercalórica para conseguir manter o peso e subir um pouco aí a gordura. Mas tudo bem controlado, né? Tá tudo bem controlado com os exames de sangue. Mas eu acho que no meu caso, diferente do caso do Luiz, a minha queima calórica é extremamente acima, né? Porque são muitas horas, né, de esporte de endurance. Então, se eu não suplementar, eu não tenho as calorias suficientes só pela comida. Com o suplemento já é difícil. Sem suplemento, pode esquecer. Eu ia estar com 15 quilos a menos. Que é uma situação super diferenciada agora, né, Tiago? Eu não sei se vocês sabem, Karina, Ivan e até o Luiz, o canal da Mancha. Melhor até você falar, Tiago, a distância e mais ou menos a temperatura que você vai pegar lá e você não vai poder usar a neoprene. Só para contextualizar. Lá são 34 quilômetros, mais ou menos 34 quilômetros em linha reta, só que pelas mudanças de maré, os atletas nadam de 45 a 50 quilômetros. O tempo médio de prova dá entre 11 e 12 horas e a água lá é em torno de 17 graus. Então, é uma recomendação dos próprios caras lá do canal da Mancha que você engorde, fique com 20%, porque senão a chance de você terminar é mínima. E eu percebi... Tem que gerar calor, né? Faz diferença a gordura, porque eu tô nadando aqui na piscina do meu prédio, já tô aclimatando, e a piscina do meu prédio hoje, por exemplo, tava 14,8. Eu nadei 3 horas e eu aguentei o frio. Se eu tivesse magrinho, com 15 quilos a menos, eu não ia aguentar. Então, a gordura faz diferença. Essa prova aí é uma prova bem diferente das outras, né? E para natação, geralmente, a gente nada, a gente quer ficar magro, né? Mas se você for magro para essa prova, não tem chance de você terminar. Qual é o carbo que você faz, Thiago, que você falou? Qual o quê? O carboidrato. O carbo. Então. E caiu. Caiu. Na hora H. Bom, continuamos. Posso fazer uma observação? Pode. Só rapidinho, a gente tem que lembrar também que ele fala ali de 20% de gordura, mas a gente tem que ver que, por exemplo, ele tem 20%, mas o homem é de 10% a 20%. Então, assim, 20% é o nosso limite do que seria normalidade para o peso de um homem. Então, assim, ele pode... Isso ficar bem claro, porque senão a gente fica com aquela ideia que ele tem que ficar gordo para poder nadar. Ele não tem que ficar gordo para nadar. Ele tem que ficar no limite máximo daquilo que seria para a gente, pelo menos na nutrologia, na nutrição, do que seria um homem saudável em termos de quantidade de percentual de gordura. Porque fica aquela ideia que ele tem que comer demais para poder ficar gordo para poder nadar. E, na verdade, ele é 20%. Entendeu? Ele não está com 25%, 30%, 35%. E levar em consideração também que, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai ser, tipo o Luiz, magro e vai ter 20% de gordura.
Entendeu? Então, assim, é interessante também a gente ver, porque essa é uma dúvida que eu tenho, porque, assim, gente, eu acho que medicina, eu sou muito curioso, a Michelle sabe, eu gosto muito de estudar, sou muito questionador, e a gente conversando uma vez no shopping sobre essa live, eu falei para ela, gente, que loucura essa coisa, eu quero aprender mais sobre isso, e realmente eu não encontrei fontes assim, eu procurei trabalho científico, não tem quase nada, tá? Procurei na internet, mas, gente, também fazer Google o tempo inteiro é meio complicado, né? Mas, assim, para poder entender o que é deixar a pessoa gorda para nadar, para proteger do frio, né? Porque, assim, digamos, o Luiz é magro, está com 20%, ele não vai estar gordo, ele pode ser um falso magro, então ele nada. Vocês estão entendendo? Assim, uns questionamentos que eu faço, que, tipo, inclusive essa semana eu vou levar para o Einstein, eu vou discutir isso lá, eu vou questionar isso. Aí, né? Ale. Percentual de 20%, eu tenho que ficar em 20% para poder nadar. E aí fica uma coisa meio... Aí fica aquela história. Igual ele falou, eu tenho que comer para engordar. Tá, tudo bem, mas ele também podia, de certa forma, parar de fazer atividade física, fazer uma ingesta com alta quantidade de carboidrato, com baixa proteína, ele vai diminuir a massa magra dele, o percentual de gordura também vai aumentar. E aí isso vai ficar gordo, isso vai proteger ele no canal da mancha. Então, assim, são os questionamentos que eu faço, que, assim, como leigo também nesse momento, porque, assim, são coisas que eu não sei, eu queria poder entender melhor. Eu acho que seria uma live só entre eu e ele, o treinador, o nutrólogo dele, o endocrinologista dele, para poder me ensinar esse mecanismo aí de reforço térmico que ele tem que fazer para poder nadar esse canal da mancha. O Thiago tá entrando e saindo, mas tudo tá bem. Com problema. Karina, você acha que queria falar alguma coisa, né? Não, eu estava exatamente pensando como o Wanderson, né? Essa questão do percentual de gordura, quem vai determinar é tanto massa gorda como massa magra, né? Então, eu imagino que ele tenha um gasto calórico altíssimo, tenha uma massa magra altíssima, porque quem está demandando tudo isso também é essa massa magra. E, claro, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a densidade energética da dieta é tão alta que o alimento não supre. E aí que entra o suplemento. Então, realmente, assim, eu falo que carboidrato, proteína, às vezes a gente pensando em atleta, não é nem suplemento. Porque como a gente tem que bater os macros, não tem como a gente não pensar na palatinose, na maltodextrina, no whey protein, no peptídeo de colágeno, tudo ali vai entrar para que a gente consiga bater os macros, né? Uma dieta de 3.000, de 4.000, de 5.000 calorias, é impossível você ficar comendo, ainda mais que você treina o dia inteiro. Então, você precisa ter esvaziamento gástrico. Então, se você for comer ali uma quantidade de proteína, gordura, fibra, de volume, realmente, assim, fica difícil de você conseguir fazer uma dieta correta. Por isso que esse tempo entre observação do atleta e dos profissionais que o acompanham são fundamentais para encontrar as melhores estratégias, porque existe a individualidade. Então, do mesmo jeito, né, que o Luiz disse que na viagem dele, de repente, ele perdeu peso, eu acho que a mente, nesse momento, tem um impacto muito forte. Então, quando ele queria, parece que era impossível, é claro, é como ele disse, 64 quilos para baixar para 55, para ir para outra categoria, ele já é um peso muito baixo, né? Então, às vezes, assim, era inviável, só que ele mentalmente ficava lutando contra ele mesmo, né? Até quando ele conseguiu encontrar esse meio termo e chegar na categoria que realmente é ideal a ele e, sem menos perceber, ele conseguiu aí baixar o peso, só fechando a boca, que a gente sabe que para emagrecer é fácil, para ganhar peso é difícil. Pessoal, Mi, se você quiser fazer a sua pergunta, depois eu continuo com eles, que a gente sabe que a Michelle hoje acabou encavalando aí os compromissos e ela vai dar uma palestra daqui a pouco, ela precisa se preparar. Aí eu vou continuando a live com vocês. Então, Mi, se você quiser puxar algumas coisas e depois eu dou a continuidade com as outras perguntas, para não te atrapalhar. Não, então, as minhas próximas perguntas seriam em relação ao suplemento, né? O que é a creatina, a sua importância e por que consumir. Aí, provavelmente, não sei quem vai falar, provavelmente é o Wanderson. E os benefícios da creatina além da reconstrução muscular.
Eu acho que a Karina pode falar sobre a creatina e eu falo sobre essa questão das outras funções, caso, ou enfim, ou se quiser trocar também, não importa. Vocês se dividem. Mas eu ia falar, antes do Thiago cair, ele caiu de novo, a gente não descobriu qual que é o carboidrato que... Deve ser muito, né, gente? Ele deve comer muito, porque eu tenho atletas de maratona, e, por exemplo, no longão deles de final de semana, gente, eles gastam 1.300, 1.400 calorias só na corrida, entendeu? E, tipo assim, a minha luta com eles é para poder segurar a massa magra deles, entendeu? Então, quer dizer, eu fico imaginando como é que deve ser a dele, de nadar 3, 4 horas por dia, de além de segurar a massa magra, ainda deixar o cara mais gordo, né? Então, assim, com percentual de gordura mais alto. Ele deve comer umas 3, 4 vezes mais, né? Eu acredito. Tiago, antes que você caia de novo, qual que é o teu carboidrato que a gente não conseguiu ouvir? Já tá difícil tudo. aqui, meu. Não sei o que tá acontecendo com essa internet aqui. Bom, vamos Tranquilo. lá. Maltodestrina, quando os treinos são mais fracos. Quando o treino é mais forte, eu tô tomando o Carbap Super Fórmula, que é uma malto mais forte, né? Tem mais sódio, né? Tem umas vitaminas junto. E eu misturo junto com o Recovery, que é o Carbap 4x1 da probiótica também. 4 moléculas de carbo para uma de proteína e também tem um pouquinho de sódio. É o que eu coloco no treino junto com BCAA. Esse é o cara. E o carboidrato em gel também, tomo gel antes do treino. Quando os treinos são muito longos, eu como umas balinhas da Carbap também, que é como se fosse umas balas de goma. Então é bem variado. Caiu de novo. Aí, deu certinho para responder, hein? Ô, Luiz, puxando a pergunta da Michelle, antes que eles respondam para a gente, você toma creatinina? Creatina. Creatinina. Oi, Ainda Ale. bem que eu mesmo me... Então, hoje eu tomo a creatina, sim, após o treino mais forte do dia. E aí o meu treino mais forte do dia é o específico de jiu-jitsu, é onde, dentro da minha cabeça, eu tenho que treinar todos os dias. Aliás, todos os dias não, desculpa, se estiver próximo à competição, todos os dias, como se fosse o último treino da minha vida. Aí eu tomo, sim, a creatina após o treino. Mas Luiz, aí no caso você toma creatina só se você tiver esse treino pesado? Essa eu sei, aprendi. Eu Tipo assim, se tomava você assim. 2 vezes na semana um treino pesado, você só vai tomar a creatina 2 vezes na semana? Poxa, então, lembra lá no início quando eu falei que eu errava pelo excesso? Cara, eu treino pesado todos os dias na semana. Que bom. De segunda a Então, segunda? De segunda a sexta, sábado e domingo não. E sábado e domingo você não toma creatina? Não tomo. Eu tomo após os treinos pesados. Gente, Você toma, fala aí, Thiago? fala aí. Fala aí a creatina, gente. Peraí, quero só saber antes que o Thiago caia de novo. Thiago, você toma creatina? Porque eu não tomo, mas eu também não treino tanto igual a eles. Tomo sim. Eu faço sempre a parte de preparação física e depois eu vou direto para a piscina. Então, quando acaba a preparação física, eu tomo um combo, né? Que é whey, glutamina, a creatina, o BCAA, tudo no... Quantas vezes? Quantas vezes por semana você toma? Todos os dias. Queria que os nossos especialistas falassem, gente, que isso eu aprendi. Eu tomava igual o Luiz. Eu não sei de nada, que eu não tomo nada, nunca tomei. Então, vamos lá. Aprende, juro. Isso é riquíssimo. Aprende. Eu não gosto muito de ficar tomando os trequinhos, ainda mais quando eu não estou treinando mais do que o normal. Na verdade, eu acho que eu tenho várias perguntas. Né? Quase que a minha vontade é perguntar para o Thiago assim. Como, Karina? Karina falou? Não, eu ia falar que eu ia começar a entrar nessa questão. Não, perdão, eu só ia comentar um negócio aqui. Tipo assim, a minha vontade era perguntar para o Thiago assim, Thiago, por que você toma glutamina? Por que você toma BCAA? Qual o momento do dia que você toma BCAA? Qual o momento do dia que você toma glutamina? Porque, de novo, gente, além da gente, eu acho a importância de saber se a gente precisa ou não tomar o suplemento, é o momento que a gente vai tomar esse suplemento. Né? Porque parece que assim, não, eu tomo tudo depois de treinar, eu tomo tudo tal hora, eu tomo tudo assim, e não é bem assim.
Tá? Então, por isso que eu estou te falando, assim, essa live é riquíssima. Na verdade, eu queria ter 3, 4 horas aqui para poder falar de cada um desses suplementos, do momento que a gente deve tomar, qual a quantidade, qual a dose, porque, na verdade, eu vejo que existe uma deficiência muito grande de informação, né, de orientação com relação ao uso do suplemento. Eu já vi várias coisas aí que vocês soltaram que estão erradas, assim, e que eu acredito que se vocês fizessem de outra forma, talvez potencializaria o efeito ergogênico e o ganho de vocês aí na competição, porque a gente tem que levar em consideração que o atleta, ele já tem o quê? Ele precisa ter a genética e ele precisa ter o quê? Ele precisa ter o treino, entendeu? Então, o que faz diferença do Thiago para um outro competidor lá no canal da Mancha? Vai ser o que ele consegue fazer a mais, entendeu? E se ele não conseguir isso do alimento, entendeu? Ele vai ter que conseguir isso do suplemento, porque esse efeito ergogênico ele é muito importante. E 1, 2 segundos faz muita diferença para uma medalha olímpica. Entendeu? Então, assim, é importante isso. Assim, mais do que suplementar, gente, é saber a hora de suplementar. E se precisa realmente suplementar, tá? Vai lá, Karina, desculpa ter falado. A creatina, ela, na verdade, assim, quem vai se beneficiar dela são os esportistas, né? São principalmente aí os atletas que são fisicamente ativos, como a gente tem aqui, tanto o Luiz como o Thiago, tá? Ela acaba aumentando a performance de sprint, ou seja, da velocidade, aumenta a produção de energia e contração muscular, aumento da massa muscular, da síntese de energia muscular, então, né, ela própria mesmo, a gente acaba fazendo uma ressíntese aí de ATP, promove melhora da recuperação, melhora da tolerância ao esforço físico, então, ela é um dos suplementos aí que realmente, assim, fazem a diferença na vida de um atleta, né, principalmente aí quando a gente está falando de força, potência, velocidade. Então, talvez, eu acho que nem todos os esportes possam se beneficiar, mas a gente está falando aqui com 2 esportes que têm benefício, sim. Nessa relação, né, com o sistema nervoso central, a gente tem a atuação da própria creatina, da fosfocreatina, né, pela enzima creatina quinase, que desempenha um papel fundamental no cérebro, né, fazendo essa manutenção do equilíbrio energético. Então, não é só pensando no sistema muscular, mas também no sistema nervoso central, né, com atuação até da melhora do combate à fadiga. Então, só por conta de toda essa recuperação muscular, desse aumento, dessa síntese que ela acaba gerando, né, a gente tem essa produção endógena, mas ela é baixa, então, para quem não necessita, consegue utilizar através da alimentação essa própria quantidade de creatina que a gente tem, mas se tratando de atletas, é um suplemento realmente assim que, né, provavelmente o Wanderson acaba tendo uma prescrição aí latente, vamos dizer dessa forma, por conta do recurso ergogênico, né, e das respostas que a gente tem, não só de observação, mas científica. E complementando, eu acho que a gente tem que levar em consideração também, por exemplo, um homem de 70 quilos, ele precisa de uma reserva para começar a fazer efeito de creatina de pelo menos 120 gramas no organismo. Esses 95, dessas 120, um homem de 70 quilos, tá? Essa reserva de 120 gramas, ela vai estar 95% dela acumulada no tecido muscular esquelético, e o resto vai estar ali distribuído entre o cérebro, rim, fígado e testículo, que são os órgãos principais que acumulam creatina. Então, assim, para a gente conseguir isso, a gente não pode ficar tomando creatina de vez em quando, ou tomar creatina 5 vezes por semana, porque se a gente fizer isso, a reserva de creatina ela é depletada, porque a gente faz um catabolismo de creatina no rim, que na verdade vai ser transformado em creatina e vai ser excretado na urina, de mais ou menos 2 gramas por dia. Então, se a gente, por exemplo, fica 2 dias sem tomar creatina, a gente já perdeu 4 gramas. E aí, na hora de recuperar isso, a gente, né, tem que entender também que você está ali fazendo aquele reload, você está tomando creatina todo dia, mas você também está entrando com a creatina ali, transformando ela em creatina fosfato, fazendo o ciclo do ATP e também tendo esse consumo. Então, assim, a creatina, assim como a betalanina, são suplementos que a gente não tem efeito ergogênico, tipo, tomou, foi lá e deu pump. Igual a gente vê muitos colegas aí prescrevendo, até muitas pessoas achando que né? Toma creatina pré-treino porque vai ter mais força para treinar. Isso não acontece. Na verdade, a gente precisa de um carregamento que dura mais ou menos 4 semanas para começar a sentir esses efeitos ergogênicos da creatina. Isso é bem importante falar, porque, tipo assim, não dá para tomar creatina só no treino pesado, não dá para tomar creatina 5 vezes na semana, porque aí você nunca vai ter o efeito da creatina, tá tomando, teoricamente, à toa. Assim, não à toa, né, mas assim, não tá conseguindo ter toda aquela condição ergogênica que esse suplemento daria por o acúmulo que ele vai fazer dentro do músculo esquelético, tá? Com relação agora aos outros
funções da creatina, acho que é bem importante falar. Por exemplo, minha mãe não faz atividade física, tem 90 anos e toma creatina. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que avaliar também outras coisas. A Karina falou bem a questão do sistema nervoso central. A gente sabe que já tem estudos que falam da creatina com relação à proteção do sistema nervoso central, principalmente com relação ao Alzheimer, Parkinson, doença de Huntington. Então, quer dizer, e sem contar a questão da sarcopenia, né? Os nossos idosos, a gente precisa, né, prestar atenção nessa questão da função muscular. E a creatina ela é muito bem usada nesse sentido. E também tem a questão de melhora. Hoje em dia, que a gente está falando mesmo, a gente está vivendo a síndrome do pós-Covid, né, a questão das pessoas que pegam Covid, já existem relatos, já existe estudo com relação à melhora da função, de uma forma geral, da pessoa como um todo, na síndrome pós-Covid, com o uso da creatina. Até que a gente já está preconizando fazer a prescrição, independente da pessoa treinar ou não. Até porque, de novo, gente, não necessariamente a gente precisa usar suplementos só quando é atleta ou só quando treina. Por isso que é bem importante passar por um profissional de nutrição ou de medicina, no caso nutrólogo, para poder avaliar realmente a função dos suplementos e realmente o uso dele é necessário, tá? Vou botar aqui no meu caderninho, porque eu nunca tomei creatina. Viu, Alê? Sabia que você ia aprender. Mas já tinha ouvido falar assim, mas enfim. Bom, Mi, você avisa aí quando você vai sair, para pelo menos dar tchauzinho aí pra gente. Agora eu vou dar tchau, porque eu tenho que entrar na outra. Gente, olha só, eu quero parte 2 dessa live. Eu quero parte 2. E tem muito assunto legal, muito, muito. De verdade, eu acho que vale a pena a gente pensar, hein, Ale? Tem muito assunto. A gente pensa. Suplementação é muito rico, né? Suplementação e nutrição também. Olha, gente, é o mundo. Eu tô amando. Tô começando a entender. Gente, olha só. Vou dar um tchauzinho, Ale. Vou te deixar aí, tá? Moderando. Tranquila. Lindamente, como você sempre faz. A experiência das lives. Você que me ensinou, né? Mas eu vou lá mesmo. Bom. E vai fiquem lá, aí à vontade, que depois eu assisto o resto, tá bom? Tá bom, valeu. Boa, Michele, boa sorte. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. A gente está entrando para quase 1 hora de live também. Vamos tentar também não passar muito de 1h15, né? Que eu acho que todos também têm compromisso, mas acho que tem mais algumas questões aqui que o pessoal tinha abordado, que a gente colocou nas perguntas. Que até eu responderia, mas eu quero ouvir de vocês, né? Porque assim, muita gente pergunta, mas pode suplementar idoso, não só creatina, de forma geral, ou adolescente, cafeína, se perguntam muito também. Eu fico com receio também de eu tomar cafeína, porque você ouve tanta coisa, né? Pessoal que toma errado, tem taquicardia, que não sei o quê, o outro morreu não sei aonde. Então, assim, lógico que a gente tem que sempre procurar um profissional. O Luiz e o Thiago têm as pessoas que os acompanham também. Mas se a gente for responder de forma geral, essa questão de idade, como que funciona em relação à suplementação e também aí o uso de cafeína e aproveitando, Thiago e Luiz, queria saber também se vocês tomam cafeína e qual seria a indicação para vocês. Oi, Ale. Eu falo primeiro? Quem fala? Fala, Thiago, fala. Pode falar, senão você pode cair. Sacanagem, beleza. Pelo menos não tá machucando. Não, eu tomo, na verdade, um composto, né, que tem cafeína, taurina e arginina e outras coisas mais. Aí eu tomo um scoopzinho antes dos treinos mais fortes. Não é toda vez que eu tomo, né? Quando eu sei que tem treino muito longo ou muito pesado, eu tomo. Luiz. Então, eu não tomo, Ali. Eu particularmente não tomo, até porque eu tenho medo da reação que isso pode me dar, não diariamente, e sim no dia da competição, onde eu já acordo adrenalizado, onde eu já acordo 100% focado no que eu vou fazer ou deixar de fazer, e aí eu tenho medo do que isso pode causar. E eu gosto de lutar, eu gosto de competir. Hoje eu penso assim, exatamente no peso que eu estiver, exatamente na maneira que eu estou treinando. Então eu particularmente não tomo. Eu tomo muito café durante o dia todo. Se deixar de hora em hora, eu vou lá. E não é nem uma xícara, né? Se deixar, é um copo duplo de café. Isso aí eu tomo porque eu sempre gostei. Mas um suplemento, um pré-treino propriamente dito, eu não tomo.
Legal. Eu tenho medo, eu tomo café, mas o Luiz já seria, na verdade, aquele atleta que a gente teria que baixar a dosagem dele, fazer observação, porque ele às vezes nem responderia até a cafeína, pela quantidade de cafeína que ele já tem. Na verdade, talvez ele nem respondesse. É claro que seria uma outra forma, não seria a bebida e seria o encapsulado, por exemplo, né? Mas aí é só testando, não tem jeito, né? Se a gente não testar, a gente não consegue ter a resposta. Mas a cafeína, ela é um estimulante, ela faz essa conexão com o mesmo, né, ponto da adenosina, o que traria, na verdade, o relaxamento. Então, por isso, esses estímulos, né, esse estímulo natural que ela causa, a gente encontra no café, no cacau, no guaraná, então a gente sabe que vem aí proveniente das plantas. Em mais de 60 plantas a gente teria a cafeína com benefícios, né, na performance, de força, de endurance, de potência. A gente tem alguns efeitos adversos com altas doses, né, que não parecem também aumentar os benefícios. Então, a gente tem uma dosagem aí entre 3 a 6 miligramas por quilo de peso, que é importante a gente sempre estar observando se já tem mais café, né? Por isso, aí eu falando aí da minha prática, né? A gente entendendo ali se já tem mais cafés ao longo do dia, mas também não passando a dose, né? Porque uma superdosagem não vai ter efeito. E aí a gente sabe que tem alguns fatores que podem interferir, né? Desde polimorfismos, então se a gente tem aí um polimorfismo, ou se você já tem o uso habitual da cafeína, se você tem uma crença, às vezes isso é até uma crença, né, do próprio Luiz, então isso também pode mascarar qualquer resultado. E habilidades para detectar sabor amargo, isso são fatores que às vezes podem interferir. Mas acho que o Wanderson também agora pode até complementar um pouquinho, falando da cafeína, que é um suplemento maravilhoso. Eu acho que a Karina ela abordou tudo muito bem, ela falou bem a respeito disso. A gente tem que experimentar, na verdade, no paciente. O Luiz, por exemplo, é um atleta que talvez eu questionaria primeiro a quantidade de café que ele toma e depois avaliaria com pequenas doses para poder ver realmente, porque dependendo também, a gente sabe desse efeito, né, ali nos receptores de adenosina, que, né, acaba sendo um ciclo, né, que acaba que aquilo ali chega uma hora que não faz mais aquele efeito todo. Então, muitas vezes, não vai fazer diferença da cafeína para o Luiz. E aí, muitas vezes, se a gente também aumentar muito essa dose, acima de 6 miligramas por quilo, que, na verdade, levou em consideração também que a dose máxima seriam 420 miligramas, ou seja, um cara de 80 quilos seria 420, a gente cai ali nos efeitos colaterais, né? Sem tanto efeito de benefício, que foi o que a Karina falou. Então, muitas vezes, ele vai ficar elétrico demais, ele vai ficar com tremor, ele vai levar a pressão dele, pode dar até uma arritmia e não tem aquele efeito todo que a gente espera que teria, né? E há relato na literatura de 15 miligramas por quilo de já ser uma dose fatal, ou seja, da pessoa fazer uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Então, apesar de ser um suplemento que qualquer um compra ali na loja de suplementos, sem prescrição, sem orientação de um profissional de nutrição ou nutrólogo, é complicado, porque a gente pode acabar tendo acidentes aí por considerar muitas vezes que a gente precisa de uma dose cada vez maior para poder ter esse benefício. E com relação ao que o Thiago falou do suplemento, eu acredito que, na verdade, os profissionais que acompanham ele devem fazer esse suplemento para ele de pré-treino manipulado, né? Porque a gente deve também ter um pouco de cuidado com relação a esses suplementos. A Karina deve saber disso também, deve ter essa experiência. Com relação a esses blends, né, principalmente americanos, que a gente vê de pré-treino, né, que bota super doses, né, e aquilo ali, na verdade, está ali na prateleira da loja de suplemento para qualquer um, né, para a menina de 40 quilos, para o velho de 60 e para o cara de 100 quilos. E a gente sabe que os efeitos vão ser completamente diferentes, que vão estar ligados também à questão da performance, à questão da treinabilidade, à questão do peso, do sexo, né, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, porque a gente pode acabar tendo aí efeitos indesejados, levando a pessoa muitas vezes até parar numa emergência aí, reclamando de palpitação, de fadiga e de sensação de morte iminente, tá? E a última colocação que eu ia fazer era com relação também com atletas. Eu acho que é bem complicado também, às vezes, usar esses blends, né? Porque a gente não sabe até que ponto que existe contaminação aí, isso muitas vezes pode ser pegado aí nesses exames de doping e acabar prejudicando a carreira do mesmo e a carreira do colega que está acompanhando eles, né? Eu acho que vale o alerta aí para o pessoal que está nos assistindo e vai nos assistir depois, né? A gente está aqui com a palavra dos profissionais e estamos com 2 atletas aqui que têm um
acompanhamento no caso de muita gente, né? Vem aquela coisa dos nossos amigos que treinam com a gente. Mas você toma o que antes de treinar? Você toma o que depois? Isso, tô cansada de ouvir. E assim, eu mesmo treinando menos que eles. Exatamente, passa para mim. Então, eu sempre até falo o que eu faço, mas cada um tem o seu perfil, né? Então, acho que isso que é o recado importante que a gente tem que deixar. E assim, falando um pouquinho nessa questão, né? Eu sei que é particular, mas de modo geral, porque teve uma pergunta, né, de pré e pós-treino. O que seria, assim, teria uma fórmula mais indicada para esportistas, não vamos nem falar atletas, né? Eu vou lá correr 40 minutos na praia, eu vou nadar 1 hora. O que seria mais indicado tomar como pré-treino e pós? Se tem essa receita de bolo? A Karina, ela fez um post maravilhoso, acho que semana passada, sobre isso, sobre, né, alimentação pré-treino e pós-treino. Eu acho que ela vai falar bem, ela vai responder bem essa pergunta. Na verdade, a gente pode, falando de dieta, pré-treino e pós-treino, para quem é atleta, fica o tempo todo entre pré-treino, intratreino, pós-treino, né? Porque, na verdade, sempre a alimentação ela está virando um recurso ergogênico para que ele melhore a performance, para que seja bom rendimento durante a atividade que ele está exercendo. No pré-treino, é claro que, assim, quando a gente entra nessa questão de suplementação, eu poderia citar para vocês o carboidrato, a própria proteína, né, que como eu disse, eu nem entro já como suplementos, mas como um complemento da própria dieta, é natural, porque o atleta não consegue bater os macros, então esses suplementos, eles já entram até como uma dieta natural, mas teria aí a cafeína, a betalanina, a creatina, o bicarbonato de sódio no pré-treino. No intratreino, o carboidrato, né? Eu sou uma apaixonada pelo carboidrato, então ele vai estar antes, durante e depois. E no pós-treino aí, carboidrato, proteína, a importância da leucina também, que daí a gente entra, consegue grandes quantidades, por exemplo, no whey protein, para quem pode, consegue consumir esse tipo de suplemento. Creatina também, até a cafeína tem bons resultados ainda depois do treino, e ainda ômega 3 como anti-inflamatório, né? A própria vitamina D que tem sua importância, mas eu acho que dentro do que a gente tem falado aqui na live, são esses os principais. O Anderson pode complementar. Não, eu concordo com você. A única assim, na verdade, eu sempre peço para o paciente tomar, né, na hora de falar da creatina, eu peço para ele tomar todos os dias, mas aí eu peço que, na verdade, quando ele vai fazer a creatina, já que ele treina todos os dias, ou naquele dia que ele não treina, eu peço para tomar de manhã, mas no dia que treina, eu sempre faço no pós-treino, mas é por uma questão de absorção, porque já que eu vou botar uma carga de carboidrato depois, um carboidrato mais com índice glicêmico maior, que vai dar aquele pico de insulina, para ajudar que essa creatina já entra logo dentro da célula, junto com a proteína, e já faz o trabalho dela mais rápido. Mas é só uma firula, porque, na verdade, a gente pode fazer pré ou pós-treino. Eu só tenho esse costume maior de fazer a creatina pós-treino, mas o resto, realmente, eu faço igual a Karina. Eu acho que eu tenho mais preocupação com a questão do carboidrato, pré-treino, eu acho que intratreino e pós-treino, né? No pós-treino pela recuperação, no intratreino para poder manter ali o treino, eu tenho muita preocupação, por exemplo, eu não tenho muito atleta, né? Então, comigo, os meus pacientes são esportistas, né, normais, igual todo mundo. Então, a minha preocupação é que também eles não fiquem muito tempo, né, na academia, né? Então, eu tenho essa coisa de não deixar também que ele fique lá muito tempo na academia, pela questão de cor, aí por questões hormonais, que não vem um caso, principalmente cortisol. Mas, então, assim, eu não tenho muito costume de deixar muita coisa intratreino, né? A gente vê muito aí uma cultura do BCAA intratreino, né, com o efeito anticatabólico, isso aqui, mas eu não costumo usar BCAA. E no pré-treino, a minha preocupação é que, se for alimento, né, se o alimento for sólido, eu dou um tempinho maior, né, eu tenho essa preocupação, e se for líquido, ele já pode fazer logo e imediatamente treinar sem problema nenhum. Mas, de resto, eu acho que é a mesma coisa. Obrigada. Só uma pergunta que não quer calar para mim aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar do bicarbonato. Isso é para quê? O bicarbonato, ele é um tamponante, na verdade, né? Eu acho que quando a gente está fazendo atividade física ali, existe a questão de uma produção excessiva de ácidos, principalmente o ácido lático, e entraria nessa questão de, muitas vezes, neutralizar esse ácido e evitar a fadiga, né? Então, a gente usa o bicarbonato, assim, por exemplo, o Thiago, que vai fazer esse tipo de natação,
ciclistas, esses corredores de maratona, é um bom suplemento. O problema, a dificuldade que a gente tem com o bicarbonato é a dose, né? Porque a gente precisa fazer uma dose muito alta, e a gente sabe do efeito gastrointestinal que ele tem, que é muito pesado, né? Então a gente fica sempre naquela luta do que a gente pode fazer. Eu, ultimamente, uso ele muito em cápsulas gastro-resistentes, né? Porque o bicarbonato é muito barato, então a indústria, de uma forma geral, de suplemento, não tem interesse nenhum em fazer o bicarbonato para vender, né? Então, assim, eu costumo, os meus poucos pacientes que usam, eu peço para comprar o bicarbonato, ou até mesmo na própria farmácia de manipulação, e peço para manipular em cápsulas gastro-resistentes. Aí ele pode tomar aquela quantidade toda em cápsula, e aquilo ali vai fazer. Mas, assim, uma dose alta, realmente, também é meio... Como é que eu vou te dizer? Eu acho que só quando o cara já tem um treino bem avançado, ele sente a diferença. Porque também não... Eu que estou agora começando a correr 10 km 3 vezes na semana, não vou sentir tanta diferença no corredor. Entendeu? Eu acho que não é tão necessário. Eu acho que a betalanina eu acho mais interessante. Fala, Thiago. Não, eu ia falar, mas ele comentou sobre a dose alta, tem o problema de dar diarreia mesmo. Só que dose baixa não funciona, então tem que achar um meio termo aí para que funcione, mas que não vá soltar o intestino. No meu caso, eu mandava manipular na farmácia de manipulação. O Luiz está concordando aí também. Já teve diarreia por causa de bicarbonato, pelo jeito, os dois? Ei, Luiz, você falou que você toma também, né? Você não está escutando. Luiz? Ué, você está com o desculpa, microfone fechado. Travou um pouquinho. Ah, tá. Você falou que toma bicarbonato também e estava concordando aqui quando o Thiago estava falando. Então, quando eu tomo bicarbonato, eu logo depois acompanho de alguma fruta que possa prender um pouco o intestino, porque realmente já aconteceu isso com o que o Thiago falou, tomar de uma maneira. Exatamente, foi por isso que eu concordei. Ah, legal. Olha, pessoal, eu acho que de modo geral a gente passou por todos os assuntos que a gente tinha proposto aqui na live. São várias curiosidades, vários assuntos aqui, igual a gente comentou, igual a Michele comentou, para continuar discorrendo. Então, foi uma breve aí, um gostinho de quero mais, né? Falando um pouquinho da experiência do Luiz, do Thiago, e vocês trazendo os conhecimentos de vocês para a gente. A gente já está com 1h11 aí de live, né? Então, eu agradeço Karina, Van, o Luiz, o Thiago, por estarem aqui com a gente. Numa próxima oportunidade, as portas são sempre abertas aqui, a gente pode fazer live pelo Conexão Esporte e Saúde, a gente pode fazer live individual, aceitamos sugestões também dos atletas, dos especialistas, e foi um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês, e deixo a palavra final aí para cada um de vocês pontuarem. Karina, vamos começar com você de novo. Não, eu agradeço a atenção, o convite. Eu acho que, né, para a gente fechar com a minha opinião agora de nutricionista, porque eu trabalho, eu vejo isso na prática. Realmente seguir uma dieta não é simples, independente para que finalidade ela seja. Eu acho que o mental ele tem que estar muito focado sempre, independente se você tem que comer muito, se você tem que restringir muito, se você tem que eliminar algumas coisas da alimentação, isso por conta da saúde. O mental, eu percebo que se ele não estiver preparado, ele não consegue seguir. Então, observar sempre o que o seu corpo te traz de benefício, ou às vezes até de malefício, é o mais importante. Então, quando a gente está falando de atleta, a observação é muito importante. Então, o nutricionista, ele, como o próprio Wanderson disse, tem que ser um especialista voltado para a área. A dieta tem que ser simples, tem que ser prática, não dá para ficar inventando. Realmente, assim, não é fácil seguir nenhum tipo de dieta. Não é fácil. Sempre a gente tem, às vezes, aquelas escapadas, porque a gente não está no local que a gente conhece a cultura, porque a gente não está no local onde a gente consegue ter aquela disponibilidade do que a dieta te propõe. Então, saber lidar com essas situações é muito importante pro atleta, né? E ter um pouco, às vezes, aí de
de tranquilidade para lidar tanto com os profissionais que acompanham, seja o médico, o nutricionista, porque está todo mundo ali aprendendo junto com ele, né? Cada indivíduo é um indivíduo, cada esporte é um esporte, e cada realidade é uma diferente da outra, né? Então, eu acho que é isso. A gente, na verdade, tem um trabalho que é conjunto. Um não consegue fazer nada sem o outro sozinho, nem o atleta, nem o nutricionista, nem o médico. Então, Exatamente. Muito unido. É isso aí. Mas quando eu decido ir em algum e confio, aí eu sigo a risca. Eu lembro uma vez que eu estava indo no nutricionista, ela falou, só 2 pedaços de pizza. Eu comia e ficava com fome. Daí eu ligava para ela, posso comer mais um? Porque eu também estava treinando para uma prova específica, né? Mas aí a gente faz direitinho. Obrigada, Karina. Obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho muito interessante essa questão dessa troca, a troca com os atletas, a troca com a Karina. Eu acho que a gente sempre aprende, né? Eu estava curioso para poder saber sobre as coisas que o Thiago ia falar, sobre a forma como tudo acontece. Também para poder ver a visão da Karina com relação ao suplemento, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia, não sabe como é que cada profissional aborda, principalmente de outra área. Então é muito interessante que a gente acaba dividindo isso, conhecendo um pouco mais. E eu acho que minha mensagem final, acho que o mais importante é não façam. Acho que a suplementação ela é importante, mas não é uma coisa banal, né? Eu acho que, então, eu acredito muito na questão do suplemento, mas eu acredito também no poder do alimento. Eu acho que o alimento ele é mais importante, sim. Né? Então, assim, deem valor ao alimento, deem valor à prescrição do nutricionista com relação à dieta, entendeu? Que é muito importante. A gente sabe do poder ergogênico do próprio carboidrato, que é tão, né, crucificado, coitado, nas redes sociais, né? E a gente sabe que não é isso tudo, pelo contrário, eu acho que é muita desinformação e muita, que a gente brinca, né, que fala que é medicina de boteco, né? Muita gente falando bobagem, né, a respeito, por falta de estudo. Então, assim, que procurem um profissional habilitado, que faça o acompanhamento certo, entendeu? A individualidade é muito importante, cada paciente é um paciente, entendeu? Individual, nós não podemos fazer a mesma coisa para todo mundo, cada um vai ter uma resposta, sendo ele atleta ou não, entendeu? Então, é bem importante isso, que procure sempre a ajuda de um profissional, seja ele médico ou nutricionista, para poder fazer a coisa certa, voltada para os seus objetivos, para o que você faz com relação ao seu gasto, sua ingesta, para poder ter o melhor resultado com relação aos seus ganhos, né, e para poder ficar feliz, né? Todo mundo fica feliz, né? Fica o profissional feliz, fica o paciente feliz, e também evitando que aconteça muitas vezes as coisas que a gente vê, né? Ou gastam dinheiro desnecessariamente por orientação de vendedor de loja de suplemento, ou porque pega a receita do coleguinha, né? Que não é o mais importante. Tá? Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Van. Thiago. Pessoal, obrigado pelo convite, Ale. Foi uma pena a conexão ter ficado ruim, aí agora ficou boa, né? Mas é difícil cair, não sei o que aconteceu com a internet hoje. Então, muito obrigado a todos, foi muito bom conversar com 2 profissionais e um outro atleta de outra modalidade. E o recado que eu tenho para dar para as pessoas que estão assistindo é que sempre estejam acompanhados de bons profissionais. Né, se vai fazer uma atividade física, procura um educador físico. Se quer emagrecer, procura um médico, um nutricionista. Não tem fazer as coisas. Deu uma cortadinha aqui. Mas obrigada, Thiago. Luiz. Tá com atraso, acho que não. Pode falar, Luiz. Então, é até difícil, né? É até difícil eu conseguir falar agora depois de tanta gente boa e de peso se expressando. Mas resumindo o que todo mundo falou mesmo. É aquilo que a gente falou lá no início. Cada ser humano ele é único, não é? Então a minha alimentação não é a mesma do Thiago, que não é a mesma da Alê. É importantíssimo a gente ter acompanhamento de profissionais. Melhor ainda, que a gente tenha confiança nos profissionais. Se eu for buscar um profissional onde nem eu confio, eu acredito que o resultado não vai ser o que eu espero. Então a gente tem esse feedback, maravilhoso. Aprendi muito, espero continuar aprendendo com vocês, até porque eu vou seguir cada um, vou ficar atento a cada dica da Karine, vou ficar atento a cada post lá do Wanderson. Dali eu já sou mesmo. Do Thiago, a cada vitória do Thiago eu vou estar aqui torcendo por você. E espero ter contribuído um pouquinho com vocês
contando um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu passei, tá? Nessas duas versões, ganhando e perdendo peso. Obrigado mais uma vez, Alê, e conte comigo sempre. Obrigada. E devo agradecer também, mais uma vez, pelo Tiago e o Luiz, porque, gente, eles mudaram os horários das aulas deles para estarem aqui com a gente. Então, obrigada aí por mais esse esforço também, né? Por poderem estar participando, compartilhando aqui. Essa live vai ficar gravada no YouTube, depois ela se transforma num podcast também. Mais para frente eu passo para vocês. E aí tá ficando bem bacana. O pessoal que está nos assistindo, siga a gente lá também no Conexão Esporte e Saúde. Então, obrigada, vou encerrar. E boa noite para todo mundo, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.